No caso dos sistemas intensivos, eles vão ser divididos em três, tá? Então tem um sistema intensivo de criar dos animais suínos criados ao ar livre, que é o sistema Siscal. Tem um sistema de criação misto ou de semi-confinamento e o confinado, do mais livre até o mais preso. Qual é a diferença desses sistemas com relação ao sistema extensivo? Vai utilizar menos área e eu vou trabalhar com esses animais em momentos mais confinados. Vai exigir do produtor e do técnico uma maior capacidade de gerenciamento e de recursos tecnológicos. O que seria essa capacidade de gerenciamento? No caso do Siscal, a gente vai ver que como os animais vão ficar em piquetes, eu tenho que saber qual é o momento de entrada e de saída desses animais dentro desses piquetes, para que eu não acabe destruindo aquela pastagem. Então, no caso do Siscal, esses animais eles vão ser mantidos nos piquetes nas fases de reprodução e na fase de maternidade e creche. Então, quer dizer, o animal, até a formação do leitão, eles ficam soltos, criados ao ar livre. Depois, eles são levados para o confinamento, que é para a fase de engorda, terminação e engorda. Esses piquetes, eles são cercados, como vocês viram naquele exemplo, com um fio eletrificado. Tem uma vantagem dentro desses sistemas confinados, né, sistemas intensivos, ele exige uma quantidade menor de construção, então eu não preciso ter um galpão. O que a gente vê normalmente são casinhas, né, tipo, vamos imaginar uma casinha de cachorro melhorada para cada matriz. É isso que é feito nesse caso do sistema Siscal. Por conta disso, né, por conta dessa menor exigência de construção, ele vai ter um menor custo de implantação se você comparar com o confinamento, que você vai ter que construir um ou vários galpões, tem uma exigência de construção bem mais alta e isso onera bastante custo. Tem outro detalhe muito importante e que vale ressaltar bastante, é que o pessoal tem priorizado a criação, uma produção animal que priorize o bem-estar dos animais. Então, no caso, para quem tem esse tipo de modelo de produção, de Siscal, ele atende melhor esse tipo de criação do que quem cria confinado. Porque o animal está livre, o animal ele tem como expressar todo o seu comportamento de uma forma mais natural possível. Então, para quem quer uma criação com menor impacto de estresse sobre o animal, esse sistema é um sistema que está sendo muito bem visto atualmente. Então, aqui a gente pode ver alguns modelos das cabaninhas que eu falei para vocês. E aqui os animais soltos. E aí um ponto curioso que a gente está vendo aqui, esses animais, uma tonalidade mais avermelhada, né? Já aqui com as manchas, né? Lembrando aquele o piau, com bastante cerda. Então você vê que já é um animal que ele não é bem aquele animal criado para ser confinado realmente. Ele já é um animal que foi trabalhado geneticamente para ter uma condição de produzir melhor ao ar livre. Coisa que a gente vê muito mais para esses animais, né, que são criados extensivamente. Um dos detalhes importantes que vale lembrar com relação ao sistema Siscal também é que há uma exigência com um terreno plano. Terrenos muito acidentados, com declividade acima de 20%, não são tão interessantes para eu poder fazer esse tipo de criação. Da mesma forma como a gente vê no manejo de capim para bovino, para ovino, por exemplo, que trabalha em piquete rotacionado, para esses suínos do sistema Siscal é a mesma coisa. Aqui alguns exemplos de gramíneas que são utilizadas nos piquetes, né, como por exemplo o capim estrela africana e o Brachiaria decumbens, e que a gente tem que observar sempre a questão da altura desse pasto para que o animal não desgaste muito essa estrutura da planta, esse dossel forrageiro, e ele tenha a capacidade de crescimento por um próximo ciclo. Porque vai que você deixa tempo demais, o animal consome demais a planta e ela não vai ter aquela reserva de energia necessária para rebrotar novamente. E isso vai causar uma exaustão na planta e, consequentemente, vai levar ela à morte. Então você vai ter degradação do teu pasto
se não tiver um cuidado muito grande com relação à preservação da cobertura vegetal. Tem que deixar uma altura mínima para esses animais saírem e essa altura seja capaz de permitir que a planta tenha a possibilidade de se desenvolver novamente, de uma forma bem vigorosa. Também permite o aproveitamento dos recursos da propriedade, e isso é a mesma coisa que é adotado para um sistema extensivo. Se você tem fruta na tua fazenda, na tua propriedade, por exemplo, daqui para setembro vai ter caju. Quando for mais para o fim do ano, tem manga. Vai que agora no inverno plantou melancia, e aí nem toda a melancia, algumas passaram. Pode ser utilizado também para a alimentação desses animais. Girimum pode ser utilizado, maxixe, resto de culturas, né? Como por exemplo, quem planta tomate, hortaliças, como alface, alguma que não tenha ficado do jeito adequado. Então tudo isso pode ser utilizado como fonte de alimento para os animais. É claro que tem que ter um cuidado com relação à proliferação de insetos. Então, isso sendo colocado para os animais, uma quantidade que vocês vejam que eles tenham capacidade de consumir rapidamente. Porque senão fica acumulando aquele monte de sujeira, vai começar a criar moscas e essas moscas podem provocar várias doenças para esses animais. Então tem que ter um cuidado quanto a isso também. Aqui só para mostrar para vocês dessa alimentação alternativa para esses animais aqui, independente da categoria, que eu não vou descrever aqui todas, vocês vão ter o material para acompanhar isso e ver com mais calma, mas independente do tipo de recomendação que é dado, a quantidade de alimento que você vai oferecer para os animais, vamos imaginar aqui de ração, né, que seria o milho, a soja e os núcleos de vitaminas e minerais, é bem mais baixo do que aquilo que é exigido. Aí vocês podem pensar, nossa, mas aí o animal não vai conseguir desempenhar bem, porque ele está consumindo menos do que o que ele precisa. Mas qual é a diferença com relação ao animal confinado? Esse animal aqui vai ter acesso a essas resticulturas, a esses alimentos alternativos, no caso das frutas, hortaliças e olerícolas. E aí, a partir do instante em que eles têm acesso a essa alimentação alternativa, eles vão ter uma forma de complementar aquilo que não está sendo fornecido para atender o que é recomendado. Isso faz com que você tenha uma redução no teu custo com alimentação bem interessante. E vamos entender que custo com alimentação para suíno é algo bem expressivo, chega a mais de 70% de todo o custo de produção que você tem. Então, se você consegue, de alguma forma, reduzir esse custo, você vai estar gerando possibilidade maior de ter um lucro mais interessante dentro da tua propriedade. No caso do semi-confinamento, ele utiliza piquetes para algumas categorias e confina para outras, e aí os animais vão recebendo essa alimentação à vontade na fase de crescimento. Precisa ser explorado esse ganho deles nessa fase, porque, por exemplo, às vezes como eles são criados soltos no início, eles podem ter passado por uma certa restrição de alimento, e aí quando eles vão ser confinados, que eles começam a comer, eles vão comer bastante. Então por isso é que você tem que permitir a alimentação à vontade, você não pode medir a quantidade que ele vai comer, você tem que deixar ele comer o tanto que quiser, e aí nesse momento em que ele vai poder comer o tanto que quiser, ele vai conseguir ganhar peso muito rápido. Só que quando é para o final, como o que o suíno vai começar a acumular na sua carcaça vai ser mais gordura já na fase final de crescimento, então você começa a controlar essa alimentação. Então, na hora que o animal chega para engorda, o primeiro momento ele vai ser alimentado à vontade, vai comer para que ele ganhe peso rapidamente, e depois, mais para o final, ele vai ter essa alimentação controlada, que é para ele não ter gordura demais na sua carcaça. E a gente já tem visto que animal de carcaça muito gorda não está mais sendo um fator muito interessante. Dentre os custos com alimentação, então a gente vê que o semi-confinamento ele está entre o sistema ciscal e o confinamento. Então vamos imaginar que ele é um sistema de criação que tem um custo de alimentação intermediário. Vamos pensar que o confinamento é o que gasta mais e o extensivo é o que gasta menos. Então ele está aqui numa faixa intermediária de custo com alimentação. Aqui alguns exemplos
na maternidade, né? As fêmeas perto de parir, então elas ficam dentro dessas áreas mais abrigadas. E aqui o animal, quando ele está na fase de crescimento, vocês veem que é uma área aberta, em que esses animais estão tendo acesso, né, nesses coxos, a uma alimentação. Então aqui eles têm uma capacidade maior de exploração, vocês veem que eles não estão numa área tão reduzida, e que sim, eles podem explorar bem, né, expressar bem todo o seu comportamento. Aqui, essa cama, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, já é uma forma de tentar estabelecer o bem-estar animal de uma forma melhor para esses animais. Já com relação ao sistema confinado, é esse sistema em que os animais vão estar em área coberta e com piso. Então, seja esse piso de cimento, seja de barro batido, seja um piso ripado, mas é uma área que vai ter uma estrutura de piso e vai ter uma área coberta. E esses animais vão ficar confinados, vão ficar contidos dentro dessa área. Não vai ter lugar para animal ficar passeando, não vai ter piquete, nada. Podem ser utilizados um ou mais prédios, isso vai depender de quê? Da capacidade, né, de recurso financeiro e de recurso tecnológico que o proprietário vai ter. No caso, se ele tiver pouco poder aquisitivo no momento para implantar a criação, então ele vai ter que fazer dentro de um único prédio o setor de maternidade, o setor de creche e o setor de terminação. Se ele já tiver uma condição melhor, então ele vai ter lá um prédio só para maternidade, um prédio só para creche e um prédio só para terminação, além de outras estruturas, como por exemplo um quarentenário, uma fábrica de ração, que a gente vai discutir sobre isso também. Para facilitar o manejo desse sistema alimentação mecanizada, então é uma forma que o produtor tem de reduzir o custo com mão de obra, é tentar fazer automação de todos esses mecanismos, seja da distribuição de alimento, como também do fornecimento de água. Então vocês já vão ver instalações de bebedouros, instalação de comedouros automáticos, justamente para não ter que ficar funcionário toda hora indo lá dar água para os animais, toda hora indo lá fornecer alimento para eles, gastar menos tempo eles fazendo esse tipo de atividade. Como os animais estão confinados, no caso do animal confinado, aglomeração. E aí, por conta de estarem aglomerados, o risco de doenças aumenta. Aumenta quanto? Aí vai depender da tua capacidade de manter aquele ambiente limpo e desinfetado. Se você não tiver um cuidado muito bom quanto a isso, então a chance de doença também aumenta consideravelmente. Se você tiver um cuidado com a limpeza e com a desinfecção, aí você vai ter um controle melhor e seus animais vão se manter sadios durante todo o período de produção. Há uma maior mão de obra exigida, embora a gente trabalhe com a facilitação do manejo, ainda assim há uma exigência muito grande com mão de obra, porque você está trabalhando com quantidade maior de animais dentro de um espaço reduzido. E o custo para investimento inicial, como a gente está vendo aqui, ó, construção de prédios, alimentação mecanizada, maior cuidado com limpeza e desinfecção. Então, tudo isso é custo. Como eu vou ter que trabalhar com todos esses pontos, então o custo com o investimento também vai ser aumentado. Para que a atividade tenha um retorno financeiro interessante, é recomendado que eu trabalhe com raças especializadas. O que seriam essas raças especializadas? Seriam aqueles animais que vão me trazer uma maior eficiência produtiva. O que seria uma maior eficiência produtiva? Um animal que ganhe mais peso por quilo de alimento consumido. Ou maior eficiência reprodutiva. No caso das matrizes, eu trabalhar com matrizes que tenham uma maior produção de leitões. Além da maior produção de leitões, que ela desmame esses leitões bem pesados. Além disso, que ela consiga, após a desmama, entrar em cio rapidamente para poder ser coberta de novo. Ter uma maior quantidade de partos ano, ou partos por período, né, de produção. É um fator que a gente tem que considerar realmente aqui para valer a pena. A criação de animais confinados, eu tenho que lançar a mão da criação com raças especializadas. Por conta disso, eu também observo uma alta rotatividade de animais. Então, por exemplo, quando eu trabalho com sistema extensivo, eu tenho uma preocupação bem menor
trocar reprodutor, trocar matriz dentro da fazenda, porque isso vai demorar mais para acontecer. Já em sistemas intensivos de animais confinados, eu troco às vezes de matriz todo ano, ou no máximo a cada 2 anos eu troco. Todas as matrizes do meu rebanho são trocadas. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com melhoramento genético muito intenso. E aí eu não posso ficar com matriz velha demais, com matriz que está produzindo abaixo daquilo que eu tenho como meta de produção. Então, por conta disso, a rotatividade desses animais é muito grande. Aqui um exemplo de uma granja de criação intensiva, cada animal dentro de uma gaiolinha, e aí a gente já pensa, nossa, bem-estar desses animais já começa a ficar comprometido nesse tipo de modelo. Realmente fica, porque o animal vai passar, vamos imaginar, 90% do período ou até 99% do período dentro dessa gaiolinha. Aqui em cima vocês estão vendo alguns recipientes, tá? Que é para colocar o alimento, e esse alimento ele vai ser fornecido, no caso aqui de fazendas com autocontrole, eles são fornecidos de acordo com o valor que vai ser incluso aqui nesse cartãozinho. Então, por exemplo, foi diagnosticada a gestação dessa matriz, e aí viu que ela está esperando 10 leitões. Essa coleguinha aqui do lado dela, ela está com 15 leitões. Então vamos imaginar, eu vou fornecer a mesma quantidade de alimento dessa daqui para essa? Não, essa daqui vai exigir mais, porque ela tem mais animais, né? Tem mais leitõezinhos esperando dentro dela. Então eu tenho que controlar a alimentação dessa fêmea de acordo com a produção de leitões dela. E esse tipo de controle vai para depois do parto, na lactação. Quantos leitões cada matriz está aleitando? E aí eu ajusto a alimentação de acordo com a quantidade de leitões que ela tem. É um manejo que eu acredito que quem já viu o pessoal que cria vaca de leite faz. Coloca a quantidade de concentrado de acordo com a quantidade de leite que a vaca produz. Então vai no mesmo sentido. A alimentação da porca vai ficar de acordo com a quantidade de leitões que ela produzir. Aqui um outro modelo, vocês estão vendo aqui o comedouro, aí aqui é um comedouro na forma que é uma coxa, né, onde todos os animais vão ter o mesmo acesso. É um pouquinho menos preso que o outro, a gente já vê uma área mais aberta, mas aqui é só durante o dia para dar uma arejada, para tirar aquele cheiro de amônia de dentro do ambiente. Tá? Então por isso é que eles fazem essa parte mais aberta, mas quando é à noite, para esses animais não pegarem os ventos frios da noite, tem uma cortina aqui para não ter esse risco. Então aqui na fase de terminação, vocês já viram, ó, alimentador automático. Então aqui, ó, colocou o alimento dentro desse mini silo aqui, ele vai derramando aos poucos a quantidade de alimento aqui para o coxo. Então os animais vão ter sempre aquela sensação de comida nova, não vai ficar aquela comida exposta ou correndo o risco de aparecer mosca nem nada parecido. Estimula mais o consumo desses animais por conta disso. Como vocês veem, há uma grande concentração de animais, então por conta dessa aglomeração é que a gente fala que a limpeza e a desinfecção dessas áreas e o manejo sanitário dos animais tem que ocorrer de uma forma bem rigorosa. Todos os animais têm que ser vacinados, devem ser vermifugados para evitar o risco de doença. Limpeza diária dessas áreas, desinfecção também pelo menos umas 2 vezes por semana para não ter risco de bactéria, nem de vírus, nem fungo aparecer aqui e provocar uma praga dessa criação. Aqui outro exemplo. Aí aqui vocês estão vendo que tem tipo um cano jogando para cá. Então aqui no caso, quando ocorre, tem um silo maior e que vai levando, traz alimento para essa estrutura que vai fazer a distribuição de alimento para os suínos. Tem essa outra mangueira aqui que é com bico, que é para fornecimento de água. Então os animais aqui eles vão ter acesso à água e ao alimento de forma automática. O piso, vocês podem observar aqui que esse piso ele é vazado. Ele é nessa forma justamente para facilitar a limpeza da área. Por baixo tem uma estrutura que vai carregar todo esse material de dejetos que esses animais vão produzir, tá? Para poder manter sempre essa área limpa.